Olá, meus alunos do segundo ano do ensino médio. Hoje, a nossa aula de História, vamos falar sobre a independência da América Espanhola. Mas como assim, professora, América Espanhola? São os países, o território aqui no continente americano que foi colonizado pelos espanhóis. Por isso que a gente chama de América Espanhola. Você também pode escutar América Portuguesa em relação ao Brasil, que foi colonizado por Portugal. A gente vai ver hoje a questão desse processo de independência dessas colônias da Espanha, certo? Primeira coisa que a gente tem que lembrar de uma palavra, de um termo, que é crioulos. O que são crioulos? Quando os espanhóis chegaram nesse território, onde tem o México, Peru, Chile, Equador, Argentina, eles vão mandar tanto os espanhóis para administrar esse território, e esses espanhóis vão ter os seus filhos que vão nascer aqui na colônia, certo? Na colônia espanhola. Daí isso é chamado de crioulos. Crioulos são descendentes de espanhol nascidos na colônia. Agora, aquela coisa, esses crioulos faz parte da elite, são pessoas com poder aquisitivo, porém, com o passar do tempo, eles vão começar a reivindicar maior participação nessa vida política, na questão econômica, e exigir esses direitos, principalmente influenciado pelos pensamentos do iluminismo, certo? Que prega a questão da liberdade, de leis que representem que representa a colônia, e vão começar a brigar por essa independência, mas ressaltando que eles estão fazendo isso para ter esse poder, certo? Esse seu direito não quer dizer que ele vai em questão dos escravos, dos negros, dos índios, não, eles estão lutando pelos direitos deles, de crioulos, já que os espanhóis são eles que administram a política, que estão ali no topo da pirâmide social, vamos falar assim, certo? Propriamente. E é eles que vão iniciar essa rebelião, essa revolta na questão da independência. A gente tem a questão do Haiti. O Haiti foi uma colônia da França e é um dos primeiros países da América a ficar independente e abolir a escravidão. Porque quando a gente tem a Revolução Francesa, a gente vai ter a questão do fim da escravidão. E o Haiti fazia parte da França, e a maior parte que estava no Haiti eram escravos africanos, e eles foram libertos. E até no Haiti vai ter o primeiro presidente negro nessa época, certo? Então, estou falando bem antes desse processo de revolução dessa América Espanhola. Mas na questão dessas colônias da Espanha, a gente tem que falar que o território espanhol, como era administrado, esse território que a Espanha colonizou, a gente vai dividir em unidades, da qual você vai ter vice-reinos, certo? Com esse representante da Espanha, e você vai ter toda essa questão. A gente vai ter, primeiro, a gente vai ter Nova Espanha, que é a atual México, e uma parte dos Estados Unidos. Lembra que eu falei no processo de expansão para o oeste dos Estados Unidos, que uma parte do território que hoje é atual dos Estados Unidos era do México? Então, essa parte que era do México também vai fazer parte da Nova Espanha. Granado, que é Colômbia, Panamá, Equador. A gente tem o Peru. A gente tem Rio da Prata, que corresponde à Argentina, Uruguai e Paraguai, certo? Esses são os territórios da qual a gente vai ter a sede administrativa da Espanha. Daí a gente tem que falar da questão do Peru. O Peru vai ser uma rebelião chamada Tupã Amaru II, que é liderado por esse líder indígena, da qual eles vão começar a se rebelar contra esse domínio, contra esse pacto colonial. A gente tem também que falar do Congresso de Panamá, de 1820, da qual eles vão começar também a formar esse grupo, esse exército, para lutar contra nesse processo de ficar independente, de lutar pela independência. Daí, nesse processo de independência, uma das questões vai ser não só falta de reconhecimento econômico, político, cobrança de impostos, certo? Como a gente já viu, que a gente percebe nesses outros processos de independência. Então, vai iniciar com os crioulos, certo? Que são donos de propriedade de terras, descendentes de espanhóis, que querem maior participação política, e com a influência do iluminismo, da independência dos Estados Unidos, vão começar a reivindicar seus direitos. Daí a gente pode dividir em duas fases. Essa rebelião fracassada, a gente tem início com os crioulos. Vai iniciar, mas não vai ter tanto sucesso nesse processo de rebelião, de conflito, certo? De buscar essa independência.
Daí a gente destaca duas figuras que são consideradas como os heróis da independência da América Espanhola, que é Simão Bolívar e José de San Martín. Eles são as principais lideranças, eles vão formar exército de quase 60 mil pessoas que vai sair percorrendo pela América do Sul até a América Central nesse processo de libertação desses povos do território, desses povos, né, se libertarem eles do controle e do domínio da Espanha. Com isso, eles vão ter, no início, o apoio dos Estados Unidos, mas depois os Estados Unidos vão parar de apoiar, e a Inglaterra também. Inicialmente, quando era com os crioulos, eles tinham o apoio dos Estados Unidos e da Inglaterra, mas depois eles foram tomando uma proporção tão maior, e que não só Simão Bolívar, ele queria que esses países ficassem independentes, e não ficassem depois dependentes dos Estados Unidos economicamente, certo? Então, isso não vai agradar os Estados Unidos. Então, Simão Bolívar, José Martins e José São Martins, eles vão se formar, vão organizar esse exército para lutar pela independência desses territórios, como eu falei para vocês. Nova Espanha, Peru, Rio da Prata, e com isso eles vão conseguir fazer parte desse, conseguir trazer essa independência desses territórios, tanto no México, Colômbia, Equador, Chile, Argentina, certo? Eles vão conseguir ter essa independência e com isso formar esses países que a gente tem atualmente, tá? Que foram colonizados pela Espanha. Eu vou ficando por aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem em relação ao conteúdo, em relação à atividade, vocês podem me enviar uma mensagem no privado no WhatsApp.